Cumprimentar a todos na paz e alegria do nosso amado Senhor. Podem se assentar. Estaremos iniciando o nosso estudo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que esse sotaque que os irmãos estão ouvindo é parcialmente paulista, é parcialmente português, que eu aprendi português em Portugal. E parcialmente espanhol, foi criado na Bolívia, nasci na Bolívia. E o resto é inglês, porque os meus pais eram americanos e a língua materna foi inglês. Me alegro demais de estar aqui em São José, aí que eu estranho muito esse nome. Uma cidade chamada pelo não pai de Jesus. Que o Pai de Jesus é Nosso Senhor e Salvador. Então esse destaque de José é bem interessante. E graças a Deus descobri que é uma cidade muito gostosa. Já andei por aqui e vi que, ainda que eu não conhecia muito bem, passei por aqui 30 anos atrás de carro, mas descobri que a cidade é linda. Hebreus. Quando eu recebi o convite de expor Hebreus, me alegrei muito. Faz tempo que eu não tenho tido esse privilégio de falar sobre esta carta de judeus completos. Na América tem muitos judeus messiânicos. Deve ter, aqui também no Brasil, tem igrejas de São Paulo de judeus messiânicos. Aqui temos judeus completos. E segundo a palavra de Deus, nós que temos origem gentílica, nós somos descendentes de Israel, de Jacó, nem de Abrão pela carne. Somos, segundo a palavra de Deus, descendentes de Abraão pela fé. Somos o verdadeiro Israel de Deus. Isso por quê? Porque o filho genuíno, real de Abraão foi Jesus. Essa é a ideia atrás de Mateus capítulo 1, que traça parentesco de Jesus até Abraão, através de Davi. E daí nós também. Gálatas 3:16. Alguns irmãos gostariam que eu opinasse quem foi o autor deste livro. Mas se os irmãos vão ter que aguardar uns anos. Quando chegar no céu eu vou perguntar. E ligar seu celular ou tentar dizer quem foi, porque ninguém sabe. Sugestões, durante muito tempo, imaginava que Hebreus foi escrito por Paulo, mas Paulo não é candidato para a autoria de Hebreus, e tem mais de uma razão por isso. O estilo do grego original não é paulino. O autor não admite ter visto a Jesus, e Paulo diz em capítulo 9 de 1 Coríntios que ele viu a Jesus, que ele foi mandado, enviado como apóstolo por Jesus. Este autor não diz isso no capítulo 2, diz o contrário, que ele, junto com seus colegas, ouviram o evangelho através daqueles que andaram com Jesus. Então ele é um crente, discípulo da segunda geração. Mesmo assim, a gente espera que nós possamos saber que esta carta, mensagem, exortação, aliás, no fim do livro diz, é uma palavra de exortação, foi escrita antes da destruição de Jerusalém. Essa tragédia histórica ocorreu no ano 70, quando as tropas romanas finalmente cortaram as paredes de Jerusalém, adentraram, destruíram o templo
e os judeus que tinham sofrido demais naquela tribulação da cerca dos romanos. A impressão que a gente tem lendo o livro de Hebreus, que o autor escreveu antes de que o templo foi destruído. E que talvez até antes da rebelião dos zelotes. Quem provocou a destruição de Jerusalém foi o Sicari. Sicari é outro nome pelos zelotes, bem semelhante aos muçulmanos extremistas de hoje. Eles agitaram tanto a população de Jerusalém para rebelar, com essa ideia que Deus estava do seu lado, que Deus não permitiria que seu templo fosse destruído, e dessa forma levou os judeus a rebelar contra a autoridade romana. Mas Jesus já tinha predito, bem antes, 40 anos antes, ele tinha predito que a cidade seria destruída. E por isso que os crentes judeus fugiram de Jerusalém e se alojaram no outro lado do Jordão, lugar chamado Pela, na Transjordânia. Muito bem, então temos uma ideia mais ou menos da data. Não sabemos quem o autor, alguns sugerem Apolo, duvido, tem uma possibilidade. Sabe que tem alguns que acham que foi uma mulher chamada Priscila, mulher super inteligente que ajudou a corrigir Apolo, capítulo 18 de Atos. Mas essa também não dá. Tem uma indicação no próprio grego, a gramática, que o autor foi masculino e não feminino. Seria tão interessante ter um livro escrito por uma mulher, não seria? Dentro da Bíblia. E assim, nós abrimos o texto para nós lermos o primeiro capítulo. É uma composição extraordinariamente bem feita. O estilo de oratória, uma citação de 7 diferentes textos do Antigo Testamento. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Mas a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu serei seu pai, e ele será meu filho. E ainda quando Deus introduz o primogênito ao mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos, e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade, cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas, eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos uma estrada para os teus pés?
Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Posso pedir os amados irmãos orar comigo antes de nós comentarmos este maravilhoso texto? Os irmãos não importam orar mais uma vez? Uma oração e fazer um pedido em particular, que a exposição da palavra tenha um recado em particular para o seu coração. A gente lê a Bíblia, muitos aqui, diariamente. Muitos têm ouvido mensagens que chegam já a centenas, se não milhares. Mas nossa memória é fraca e muitas vezes aquilo que nos impactou há 2, 3, 5, 10 anos atrás já é corriqueiro hoje. Portanto, eu queria que nós pedíssemos a Deus que Ele tenha misericórdia e que com o seu maravilhoso poder faça com que o Espírito Santo que habita em nós, está no nosso meio aqui, venha fazer com que alguma ideia, algum conceito, palavra do Senhor, venha gravar e fazer alguma mudança que vale a pena fazer. Tem muitas mudanças que não valem a pena fazer. Vamos orar assim? Pai amado, eu estou particularmente feliz em estar aqui esta noite. Eu estou com pessoas que eu não conheço e Tu conheces perfeitamente. Por isso eu peço que Tua palavra seja preparada por Teu Espírito para penetrar corações, para fazer diferença, Senhor, onde Tu queres operar e realizar essas diferenças. Leva-nos desse lugar nesta mesma noite, cheios de alegria, por termos vindo à Tua casa para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. O tema de Hebreus é a superioridade de Cristo. A supremacia de Cristo em comparação com anjos, em comparação com Moisés, em comparação com os sacerdotes e particularmente o sumo sacerdote do templo de Jerusalém, superior a qualquer homem, ele é divino, ele é Deus. Agora olhem nesse primeiro versículo, versículos 1 e primeira parte do versículo 2, os contrastes que o autor faz com os comunicadores da palavra anteriores a Jesus Cristo. Há uma continuidade, verdade, entre o Antigo e o Novo Testamento, entre o Velho Pacto e o Novo. Mas Deus, no velho tempo, falava apenas por intermédio de profetas, homens escolhidos. Ele falava de muitas maneiras. Por exemplo, ele falava através de palavras, mensagens escritas e mensagens faladas. Mas ele também falava através de ações. Homens como Ezequiel, homens como Elias, Eliseu, utilizaram certas ações parabólicas, figuradas para transmitir a mensagem. E quando não havia profeta, e depois de Malaquias, os judeus reconheciam que Deus não tinha escolhido ninguém por intermédio de quem ele comunicasse com o seu povo, Deus falava através do Bat Kol. O Bat Kol era um sistema muito duvidoso para nós, ninguém aqui usaria isso. Uma maneira de fazer com que se soubesse a vontade de Deus para a nação. Realmente não era tão diferente
daquilo que a gente ia ver lá no Monte Parnaso, na Grécia, onde uma profetisa gritava por uma fenda na montanha e pelo eco ela interpretava o que o Deus que morava por aí, talvez o Deus Apolo, porque o templo de Apolo fica pertinho, o que Deus falaria. Meus irmãos, nestes últimos tempos, em contraste com aqueles velhos tempos, Deus fala diretamente por meio do Filho. No original não tem artigo, dando-nos para entender que a fala de Deus é direta e não por intermediário. Quando Jesus fala, Deus fala. Portanto, já vemos a importância desse contraste entre Jesus e os profetas, o que vai ser destacado em outros textos. Mas que Deus tivesse falado através do Antigo Testamento, não há dúvida nenhuma. Essa razão que temos essas 7 citações dos Salmos. Agora, passemos agora a ver este hino de louvor. Começando com a segunda parte do versículo 2. Quem constituiu o Filho, quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Estas frases, no original, são de tal modo compostas em forma poética que nós podemos saber que isto é parte de um antigo hino. Se o autor mesmo compôs, ou se ele está citando esse hino, como qualquer escritor cita hinos hoje, nós não podemos saber. Apenas que seria um hino, é poético, nós podemos dizer. Agora vamos ver que tremendas afirmações se faz aqui e qual o significado de cada afirmação. Primeiramente, ele é declarado herdeiro de tudo. Se vamos olharem no fim de capítulo 11 de Romanos, ali descobrimos que tudo que existe foi feito por Deus e para Deus. Agora, este conceito de que todas as coisas feitas por Deus como Criador e feito para Ele é aplicado em Colossenses diretamente a Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui novamente encontramos esta ideia de que Cristo é herdeiro de tudo. Quer dizer, todo conceito de posse, de ser dono de alguma coisa, um dia vai acabar e tudo vai pertencer àquele que é herdeiro de todas as coisas. Quando eu morrer, quando meu pai faleceu em 68, nós 4 filhos passamos a herdar o que ele deixou. Interessantemente, essa ideia de herdeiro é quando se termina a vida de alguém. Agora, a vida de Jesus terminou na cruz, só que ele voltou 3 dias depois para ser herdeiro de todas as coisas. Agora, isso seria muito ruim, talvez, se não fosse o fato que Romanos capítulo 8, versículos 14 e 15 diz que nós somos co-herdeiros de Cristo. Então, qualquer pessoa aqui que acha que Deus não lhe deu muito espaço aqui nesse mundo, talvez não é dono nem de casa,
nem de terreno algum. Espera um pouco, meu irmão. Você vai ser co-herdeiro com aquele que é herdeiro de todas as coisas. É só ter um pouquinho de paciência, irmão. Uns poucos anos e você passará a ser herdeiro. Número 2. Ele é o criador do próprio universo. Quando o autor de Hebreus escreveu esta carta, o universo era relativamente pequeno. Até a descoberta de telescópios, o tamanho do universo não chegava a ser, de maneira alguma, muito além do que nós conhecemos como nosso sistema solar. Agora, depois de alguns cálculos tremendos dos astrônomos, sabemos que a estrela mais próxima a este mundo, a estrela mais próxima, está a 4 anos distante, anos de luz distante. O Sol manda sua luz para a Terra em 8 minutos. A minha velocidade é 350 mil quilômetros em cada segundo. Cada segundo se passa, lá vem a luz, dando 7 voltas ao mundo em apenas 1 segundo. Imagina, portanto, a distância de uma estrela a 4 anos-luz. E para as estrelas de nossa galáxia, que antigamente se imaginava era o universo, a distância de um extremo desta roda de estrelas até outro extremo é 100 mil anos-luz. 100 mil. A estrela mais próxima, 4. Multiplique então isso por dezenas de milhares de vezes e vai ter a distância das estrelas mais distantes dentro de nossa galáxia. Uma tremenda roda de estrelas que faz nossa Via Láctea tantas estrelas que parecem exatamente isso, uma via de leite no céu. Mas meu pai, que interessava um pouco na astronomia, ele queria que nós olhássemos na distância de Andrômeda, aquela constelação, e ver mais uma roda pequenina de estrelas, só que ela também é 100 mil anos-luz de diâmetro. Meus irmãos, as distâncias são totalmente além de nossas mentes poder abranger. Que distância aquela galáxia de Andrômeda? 700 mil anos-luz. Não esquecendo que a luz dá a volta ao mundo 7 vezes em um só segundo. Agora, com telescópios maiores, aquela que o Edwin Hubble foi ver lá no Monte Wilson, já se sabe que tem, não milhares, mas bilhões de galáxias no universo. Todas elas jogando energia em quantidades tão tremendas que novamente nossas mentes não captam. Um cálculo por alto que o Sol que esquenta Florianópolis e São José tanto, que esse Sol está gastando energia mais ou menos comparável a 200 mil bombas atômicas a cada segundo. 200 mil bombas atômicas. Irmãos, quem fez tudo isso? Quem
colocou toda aquela energia em todos aqueles trilhões e quadrilhões de estrelas? Houve um astrônomo que fez o cálculo que o número de estrelas do universo é comparável, acreditem, irmãos, comparável ao número de grãos de areia de todas as praias do mundo inteiro. Cada um daqueles jogando energia na média de 200 mil bombas atômicas em cada segundo. É claro que nós não temos absolutamente nenhuma capacidade para entendermos quantidades desse tamanho. Jesus, herdeiro e agente da criação. Deus fala e o Filho faz. Nada que possa negar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que se declara na palavra de Deus, não somente aqui, como também em Colossenses 1,16, João 1,3, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas que existem vieram a existir. Olhem para estas paredes, neste lindo templo. Olhem para o metal desses ar-condicionadores. Olhem para estas placas. Quem fez isso? Resposta: Jesus Cristo. Portanto, ele não é somente herdeiro, ele também o agente da criação. Terceira afirmação, ele é o resplendor da glória de Deus. O Filho é o resplendor da glória de Deus. É muito difícil nós entendermos bem o que significa esta palavra resplendor. Ele é o brilho. Para que o texto afirma isso? Para os irmãos perceberem, para nós entendermos, que se nós comparássemos Deus ao sol, o brilho do sol que chega aqui na terra e que está aqui no chão, corresponde à maneira que Cristo faz com que Deus se torne presente. A glória Shekinah, a ideia de Shekinah é Deus presente no meio de nós, que faz com que esse resplendor do sol, no meio de nós, que faz com que esse resplendor do sol venha até nós com seu calor, com seu brilho, com sua luz, de maneira que aquilo que vem lá produzido no sol venha estar aqui a distância de 150 milhões de quilômetros distante. Jesus Cristo torna Deus visível, real e presente. Por isso o nome dele é Emmanuel, Deus conosco. Número 3. Ele não é somente o herdeiro, não é somente criador, ele não é somente resplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata de sua essência, do seu ser. Ninguém pode penetrar a essência de Deus. Não há nenhuma maneira que nós possamos saber como realmente Deus é, a não ser através da estampa, a imagem exata do seu ser na pessoa de Jesus Cristo.
Se eu perguntar aos amados irmãos, por que Deus odeia tanto a idolatria? Por que aquela imagem única na vida que eu já vi, em Águas Calientes, México, quando nos ombros de alguns homens se carregava uma moça de mais ou menos 20 anos, numa festa católica, supondo que eles queriam que ela representasse Maria. Só que, segundo a própria teologia católica, aquela moça não pode representar Maria. Por quê? Porque Maria, segundo a teologia católica, não a minha teologia, Maria nunca pecou. E aquela moça é pecadora. Maria Imaculada, segundo a igreja católica, aquela moça totalmente imaculada. Como se pode levar uma mensagem atuada, visível desse jeito? Idolatria, portanto, é sempre uma mentira. Não é possível nunca representar Deus por nada feito por mãos humanas. Mas o próprio pessoa de Jesus, ele é a imagem. Ele é a representação exata, estampa na moeda, que reflete perfeitamente Jesus. Lembre-se das palavras de Jesus faladas para Filipe, seu discípulo. Filipe queria ver a Deus. Mostra-nos o Pai, e nós ficaremos contentes. Jesus disse: eu tenho andado com vocês tanto tempo, e vocês não me viram? Não têm visto que quem me vê, vê a Deus? Em outra maneira de dizer, ele é a estampa, ele é o reflexo perfeito de Deus. Portanto, descrever o Senhor Jesus é descrever o próprio coração de Deus. O amor de Cristo, a ira de Cristo, as palavras de Cristo, tudo uma reflexão perfeita da pessoa, do ser de Deus. Vamos lá, número 4. Sustentador de todas as coisas. Sustentando todas as coisas. Quase 2000 anos antes da descoberta de como é a matéria, como é composta a matéria, a gente agora tem uma ideia muito mais clara do significado desta frase: sustentador de todas as coisas. Eu sei que não é possível nós acreditarmos que este prédio, que parece sólido, é nem um pouco sólido. É 99,99% espaço. Se reduzirmos um prédio igual àquelas torres que caíram em Nova York, 120 andares, reduzirmos a um sólido, não seria maior do que uma agulha. O que mantém este prédio em pé? São forças tremendas, forças fortes e forças fracas. A força que mantém os elétrons em volta dos núcleos dos átomos é força fraca. Mas a força que mantém o núcleo junto é força muito grande. Tanto que rachar os átomos, que é o segredo da bomba atômica,
é o que faz aquela tremenda explosão que destruiu uma cidade como Hiroshima ou Nagasaki. Ninguém sabia disso quando Hebreus foi escrito, mas Deus inspirou seu autor a dizer que alguém está por trás da força que mantém todas as coisas em equilíbrio. Quando eu fiz o meu doutorado em Edimburgo, na Escócia, mais de 50 anos atrás, a ilustração do tema que eu ia tratar era tentar provar que a força da gravidade não existia. Os irmãos sabem que a força da gravidade funciona, né? Os irmãos sabem que toda coisa tem peso. E que toda coisa material tem peso. É uma das forças, uma das 4 forças do universo. Agora uma pergunta. O que faz com que a gravidade funcione? Que tipo de ligação tem este mundo com a Lua e o Sol? De maneira que este mundo não escapa para o espaço aí fora, mas vai rodando em volta do Sol por causa da lei da gravidade. Não há cientista no mundo, nenhum no mundo inteiro que pode explicar o que é gravidade. Que ligação existe entre esse mundo e a Lua que faz o maré subir e descer e faz com que esse mundo continue girando exatamente naquele círculo em volta do Sol uma vez por ano? Nós sabemos que é uma realidade mantida por nosso Senhor Jesus. Herdeiro, Criador, resplendor, imagem exata e sustentador. Não fosse aquela sustentação, todos nós estaríamos mortos no próximo segundo. Mas ele mantém o equilíbrio entre oxigênio e nitrogênio. Ele mantém o equilíbrio entre o calor do sol e esse processo de esfriamento. Ele mantém todas as coisas para que nós possamos sobreviver e um dia glorificá-lo eternamente. Além disso, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aqui vai para, depois de descrever a pessoa de Cristo, descreve sua obra, a obra vicária, a obra expiatória, de morrer em nosso lugar para que nós não tenhamos que morrer. Um pastor que eu gostava demais de ouvir quando eu era seminarista na outra América, Dr. Donaldo, um dia acompanhando o féretro de sua esposa e sua filhinha sentada ao seu lado, a filha fez a seguinte pergunta para ele: papai, se Jesus morreu, por que mamãe tinha que morrer? E o pastor, tão famoso que ele foi o pastor escolhido para falar para toda a América pela televisão, com a primeira rede, de graça, não tinha que pegar nada, ficou sem palavras durante um tempo. Daí, uma carreta passou ao lado do carro e ele teve a sua palavra: filha, você preferiria que essa carreta passasse por cima de você ou a sombra passasse por você? Disse: mas papai, claro, a sombra. Isso que aconteceu com a mamãe.
Jesus teve a carreta passar por cima dele, mas sobre mamãe é só a sombra. Meus irmãos, isso que Jesus fez na cruz por mim. A morte para nós não é como a morte para aqueles que não conhecem. Realmente sobre eles passa uma carreta mesmo. Mas sobre nós apenas a sombra. Porque Jesus purificou os nossos pecados. Os irmãos olhando 1 Coríntios 15 vão descobrir que o aguilhão do pecado, a dor do pecado que da morte é ser pecador. Mas uma vez que Cristo acabou, anulou, apagou os seus pecados, os meus, se você é crente no Senhor Jesus, você só passa por uma das melhores experiências. A morte é a porta do céu, do paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Palavra para um ladrão terrível, depois de ser perdoado, claro. Depois de ter feito purificação pelos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas. Essa ideia de assentar-se é uma coisa interessante. Os irmãos vão encontrar que anjo não se assenta. Só o rei que se assenta. Jesus é rei. Os anjos estão em pé. Olha Apocalipse 8, estão em pé. Quando aparece Gabriel, está em pé, nunca se assenta. Mas Jesus se assentou à destra. Por quê? Porque a obra consumada. Consumada. Agora tem um pontinho aqui bem interessante. Os irmãos olharam no capítulo 7 de Atos. Jesus está em pé novamente, quando um dos seus santos foi apedrejado. Foi para dar-lhe a mão, dar-lhe um abraço, que ele levanta do seu trono, à destra do Pai, para abraçar Estevão, quando ele foi martirizado. Então, sentado à destra da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Aqui temos várias correntes que devem ser explicadas. Primeiramente esta: por que Jesus precisa ser comparado com os anjos? Eu não escuto ninguém falar hoje em dia que Jesus é superior aos anjos. Ainda que ele é. E a razão porque nós não temos nenhuma tentação hoje em dia a adorar anjos. Se irmãos olharem em Colossenses capítulo 1, versículo 2:18, os irmãos vão encontrar que na região de Laodiceia, Colosses, Heriápolis, lá no centro, a uns 150 quilômetros do interior de Éfeso, havia gente adorando anjos. Agora, Cristo também recebe adoração, então a ideia é uma ideia que os irmãos entendem muito bem, se já foram debater com Testemunho de Jeová, que Jesus é um tipo de anjo, ele é uma criatura. E o autor de Hebreus, pela inspiração do Espírito Santo, quer nos informar, quer deixar assentado que não é possível que Jesus seja igual ou inferior a anjos. Além disso, naquele grupo de essênios judaicos de Qumran, de onde vieram os rolos do Mar Morto, nós já sabemos que lá se ensinava que os anjos eram justamente aqueles que levavam os pedidos para Deus e intercederam pelas pessoas que invocaram os anjos. Quase comparável, quase exatamente a ideia católica de utilizar os santos e Maria para serem intermediários diante de Deus. Já que nós somos muito pequeninos e Deus não nos escuta muito, a gente pede aos santos, ou São Sebastião, ou qualquer santo por aí,
a cumprir esse papel que, segundo aqueles essênios de Qumran, lá no Mar Morto, os que já foram para a Palestina vão saber onde que é, como que é, onde eles moravam até ser destruído pelos romanos também no ano 70, que eles esperavam que esses anjos cumprissem até esse papel que Maria, segundo a Igreja Católica, também cumpre. Isto é de ser co-redentora com Jesus Cristo. Então o autor de Hebreus, já revoltado contra esta ideia falsa, vai agora descrever como que Jesus é completamente superior aos anjos. Amados irmãos, eu não sei o que os irmãos acham sobre os anjos. Eu sei que tem uma igreja que já era da Assembleia de Deus, lá em Boston, onde os anjos desempenham um papel muito interessante. Eles ficam sentados no púlpito, vão acompanhando tudo que o pastor faz. Eles trazem mensagens, eles vão embora fazer certas coisas. E nós descobrimos no versículo 14 desse mesmo capítulo, os anjos são, de fato, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. A palavra ministradores significa, é a palavra original grego, leiturgica. Leiturgia, de onde vem nossa palavra liturgia. Então eles acompanham ou eles promovem uma liturgia de adoração no céu. Esse é o papel deles lá no céu. E nós sabemos disso quando nós lemos o livro de Isaías, capítulo 6, que os serafim, que são anjos de fogo, que eles estão lá dizendo de noite, sem parar, Santo, 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 é o Deus Todo-Poderoso. É liturgia celestial. Então, diante de Deus, os anjos glorificam a Deus. Agora, para nós, os que vão herdar a salvação, nós recebemos a ministração angelical em termos de diaconia. A palavra diaconia, os irmãos sabem, é serviço. Diáconos. Originalmente, quem pegava no restaurante o prato trazia para a mesa, né? Um garçom. No Novo Testamento não tem essa ideia, não. A ideia é simplesmente alguém que serve. É uma excelente palavra para descrever o ministério angelical. Agora, que tipo de serviço que os anjos desenvolvem? Eles desenvolvem o ministério de trazer mensagens. Esse foi o ministério no Antigo Testamento, quando eles inspiraram, por exemplo, trouxeram a mensagem da lei. Nós lemos isso no capítulo 2. Inspiraram, por exemplo, trouxeram a mensagem da lei. Nós lemos isso no capítulo 2, logo estaremos vendo isso. Que eles trouxeram a mensagem da lei para Moisés. Anjos trouxeram o Apocalipse para João, através de visões. Leiam capítulo 1 de Apocalipse, versículo 1. Anjos são ministradores, servos dos santos, enviados para trazer mensagens. Se você recebe uma mensagem, provavelmente quem traz essa mensagem da parte de Deus vai ser um anjo. Agora, a dificuldade que você vai ter é que Satanás também traz mensagens. Às vezes, 2 Coríntios 11, Satanás se transforma em anjo de luz. Isto é, ele parece um anjo do céu, mas realmente é do inferno. Inimigo de Deus. Saber distinguir quem está falando
é a razão de 1 João 4, versículos 1 a 3. Irmãos, vão testar todos os espíritos, porque alguns deles não vêm de Deus, e alguns sim vêm de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, isto é, são enviados por Deus, porque muitos falsos profetas que dizem que recebem mensagens, os irmãos lembram da história de Micaías, aquele que recebeu aquele espírito que falou a verdade, todos os outros profetas receberam mensagens falsas. Vocês podem reconhecer o espírito enviado por Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Quem são os anjos? Ministradores de mensagens. Na minha opinião, baseado em alguns estudos interessantes que nós fazemos em 1 Coríntios 14, os anjos também falam línguas, como também os demônios. Portanto, novamente é necessário que quem fala línguas se proteja pelo nome de Jesus contra qualquer espírito que não vem de Deus para falar essas palavras de louvores e glória ao nosso Deus e não alguma coisa que ninguém entende, pelo menos se não houver intérprete, e que por acaso seja de origem satânica. Um dos mais estranhos acontecimentos ocorreu na outra América também, de uma senhora que veio da África depois de anos de missões e começou a falar em línguas e uma pessoa diz: eu entendo essa língua, eu sei o que ela está dizendo, só que ela está blasfemando. Ela nunca mais quis falar em línguas por causa dessa, que ela queria tanto falar em línguas, mas descobriu que quem falou não foi Deus. Portanto, é simplesmente se proteger em nome de Jesus. Eu não quero que a minha língua nunca fale alguma coisa que não seja totalmente, absolutamente para a glória de Deus. Testai, examinar todos os espíritos, se vem de Deus ou não vem de Deus. Agora, o ministério angelical é mais amplo ainda, né? Tem anjos que protegem, sabemos disso, Salmos 34, temos outros ministérios angelicais. Nós não vamos ter muito tempo para entrar nessa área, mas os irmãos devem ter estudado isso talvez. Já chegou a hora para a gente se levantar, para esticar os braços. Se tiver que sair, só se tiver que sair, faça isso com muito cuidado. Porque se todo mundo tentar sair, vai ser impossível voltar dentro dos próximos 10 minutos. E como nosso tempo é limitado, vamos terminar às 9h30. Se puderem apenas ficar no seu lugar, vai ser bem mais conveniente para todo mundo. Portanto, vamos levantar, vamos mudar de posição, acordar, se a gente está sentado. Hebreus, capítulo 1. Agora entramos naquela área de citações que colocam Jesus acima de qualquer anjo, qualquer criatura no próprio universo. Primeiro, Jesus superior por causa do nome que ele ganhou. Versículo 4, tornando-se tão superior aos anjos como é o nome que herdou, é superior ao nome dele. Em Filipenses capítulo 2, versículo 9,
lemos que por causa da obediência de Jesus Cristo na cruz, ele ganhou um nome superior a qualquer nome em toda a existência. Não há outro nome igual ao nome de Jesus. Esse nome, em Filipenses, é o nome Kurios, Senhor, que traduz a palavra Adonai do hebraico, que é o nome que o judeu usava para falar com Deus. Tal como nós usamos a palavra Pai ou usamos outra, eles usavam a palavra Senhor para não pronunciar o nome Yahweh. Yahweh é a provável pronúncia do tetragramaton, dos 4 letras do nome de Deus pessoal, nome de Deus pessoal. Jesus ganhou esse nome e talvez por trás desse nome, para esta comunidade de crentes judaicos, seria o próprio nome de Deus. Por que nós imaginamos isso? Porque um pouco mais para frente, ele, Jesus, é endereçado como Deus. E nós vamos chegar até lá. Nome acima de todo nome. Segundo lugar, pois, versículo 5, a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Resposta, nunca falou isso a um anjo sequer. Essa citação do Salmo 2, versículo 7, é uma declaração que o Rei Jesus é realmente superior como filho a qualquer outro. E é nessa geração dele que Agostinho entendeu era a geração eterna. Romanos capítulo 1, versículo 3 diz que foi quando Jesus foi declarado filho pela ressurreição, e outros pensam que é uma referência à filiação de Jesus declarado quando ele sentou à destra, capítulo 2 de Atos, versículo 36, onde ele é declarado Cristo e Senhor. De qualquer forma, é completamente errada a opinião daquela moça de Vitória, no estado do Espírito Santo, que me escreveu, tentando provar que a geração de Jesus significa que houve um tempo em que Jesus não existia. Desde a antiguidade, desde que a igreja começa a discutir e chegar à conclusão em Niceia, 325 depois de Cristo, que Jesus Cristo é eterno, que nós entendemos que a geração de Jesus nunca podia ter indicado ou provado que Jesus, há algum tempo no passado, não existiu. Ele é eterno, Filho de Deus, exatamente como João, capítulo 1, versículo 1, declara. Ele é Deus e, portanto, sempre existiu. Graças a Deus. A geração dele, então, hoje te gerei, é uma referência à sua declaração dele ser exaltado ou na ressurreição ou na entronização dele. Outra vez, eu serei seu pai, ele será meu filho. 2 Samuel capítulo 7, versículo 14. Os irmãos que vão olhar naquele texto, antes de dormir esta noite, os vão descobrir que é uma referência à linha davídica no reino de Israel. Mas como esse nunca se cumpriu, a linha de Davi morreu, acabou. Quem tomou lugar? Jesus, para cumprir essa palavra, que o reinado dele será eterno. Nunca vai deixar de ser rei. Eu serei pai, ele será meu filho.
Então, uma referência não a Salomão, mas ao próprio eterno Filho de Deus. Versículo 6. Ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, única vez no Novo Testamento que a palavra primogênito é usado dessa maneira no absoluto, o primogênito. Diferente de todos os outros primogênitos. Quando nós chegamos, por exemplo, no capítulo 12, vamos encontrar que nós somos primogênitos. A igreja de Jesus Cristo em todo o mundo é composta de primogênitos, mas ele é o primogênito. Quando o primogênito, portanto, vem no mundo, todos os anjos de Deus o adorem. Nunca o contrário. Nunca um anjo adorado, mas os anjos adoram ao Filho. E esta é a declaração de Deuteronômio 32, 46. Uma curiosidade. Essa frase não aparece no texto masorético, hebraico do Antigo Testamento, Deuteronômio 32. Mas quando foram vasculhar todos aqueles rolos do Mar Morto, o que eles encontraram? A mesma frase que está na Septuaginta que o autor de Hebreus está citando. Ele cita os textos não do hebraico, mas a tradução feita 200 e tantos anos antes de Cristo, no Egito, por Ptolomeu, Filadelfos, se não me engano, que fez com que seus tradutores traduzissem o Antigo Testamento de hebraico para o grego, e essa tradução que Hebreus usa. Mas aí encontramos exatamente aquela frase nos rolos do Mar Morto, dando que a impressão que é original. E que o hebraico, por alguma falha, talvez uma falha numa cópia de algum manuscrito, todos feitos à mão, deixou cair fora essa frase. Todos os anjos precisam adorar ao Senhor Jesus. Versículo 7. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes, chamas de fogo. Amados, esta frase não está declarando que anjos são chamas de fogo, igual ao fogo da lareira, ou ao fogo de tremendo fogão. Não, ele está dizendo que o poder dos anjos é como o poder de fogo, e sua velocidade é como a velocidade do vento. Naturalmente também pela sua invisibilidade. Seu poder não é relativo à sua visibilidade, porque são invisíveis. Portanto, ele faz com que eles andem com esse poder e essa velocidade. Mas a respeito do Filho, se fala uma coisa muito diferente. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade, isto é, de justiça, cetro do seu trono. Salmo 45, versículos 6 e 7. Imagina endereçar uma frase dessa a algum homem. É por isso que tanto o autor de Hebreus, como todos nós, lendo o Salmo 45, não vamos pensar que está falando de algum rei israelita, um rei dos judeus, mas está falando do próprio trono do Filho de Deus. Daí, tirar daquele contexto de um salmo de entronização e aplicar a pessoa de nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Salmo 45. Amas a justiça, odeias a iniquidade, como todo bom rei tem que fazer. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria.
escolheu-te de entre os teus companheiros. Aqui uma referência ao que vai ser discutido no capítulo 2. Que Jesus Cristo se encarnou para ser nosso irmão. Ele tomou sobre si carne e sangue, para que ele pudesse não somente pagar nossos pecados, mas para nos elevar, para nós podermos participar da sua realidade. É como se fôssemos sendo elevados para sermos divinos. Não somos divinos, mas temos uma das características principais divinas, que é eternidade. Jesus, portanto, morre para que nós possamos passar a ser participantes na sua eternidade. De maneira de que aqui para frente, ninguém que conhece perfeitamente o Senhor Jesus, de verdade, é filho de Deus, vai morrer. Os irmãos talvez não sabem que a palavra cemitério é uma palavra grega, que significa dormitório. Então o crente só vai para o dormitório, aguardando ser acordado com a volta de nosso amado Senhor Jesus, para vida eterna. Aliás, já temos vida eterna, por isso que a gente só dorme e acorda quando Jesus volta. Ou, se formos olhar para como estão as almas no céu, estamos conscientes com o Senhor Jesus. Eu não concordo com a ideia adventista, que as pessoas são aniquiladas e só voltam a existir depois de Deus recriá-los. Mas que nós estar com Cristo, que é lucro, segundo Filipenses capítulo 1, então essa ideia de dormir é simplesmente uma aparência de pessoas deitadas lá com o olho fechado, aguardando ser acordados. Daí a ideia de cemitério. E também, Salmo 102, versículo 25 e 27, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, os teus dias jamais terão fim. Antigamente se pensava que o mundo e o sol, as estrelas eram eternas. Nós sabemos que isso é impossível. Qualquer pessoa hoje, até criança, pode saber que o sol não é eterno. Por quê? Por causa de uma lei, chamada lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica. Que toda essa energia que emanou do Sol hoje, 200 mil bombas atômicas cada segundo, essa energia nunca volta mais. A energia que foi gasta para eu chegar aqui hoje, nunca mais se recupera. Foi gasta, está gasta. Esta deterioração de energia em potência para se tornar energia gasta, para movimentar rodas, para fazer aviões levantar do aeroporto, tudo isso se chama a segunda lei da termodinâmica e garante que aquele sol começou a brilhar um dia e que vai parar de brilhar outro dia. Alguns calculam que o sol encolhe todo ano 1 metro. Não sei se é verdade. Isso simplesmente diz que um dia o sol vai se tornar o que eles chamam de um anão, vai parar de brilhar. O texto aqui já previu isso. Está declarando que essa ideia grega que o universo eterno é absolutamente furado, não é verdade? E nós já sabemos que isso é o caso. Os céus vão ser enrolados, vão ser dobrados, como se dobra vestidos. O céu e o mundo vai desaparecer. A Bíblia diz com grande estrondo, com fogo,
vai derreter, mas o Senhor é o mesmo, eternidade adentro. De eternidade para eternidade, tu és o mesmo. O sol vai acabar, tudo que nós temos aqui vai acabar, esse prédio vai acabar, mas Jesus, Deus, nunca. E nós, como herdeiros dessa vida eterna, também não acabaremos. Graças a Deus por isso. A qual dos anjos alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos uma estrada para os teus pés? A nenhum deles. Os irmãos sabem que esse texto aqui, Salmo 110, versículo 1, é o texto mais citado do Antigo Testamento. Só o livro de Hebreus cita 13 vezes esse versículo. Os irmãos querem saber qual é o versículo mais importante do Antigo Testamento, os irmãos teriam que apontar Salmo 110, versículo 1, citado aqui: senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos uma estrada para os teus pés. O Senhor disse para o meu Senhor, como diz Jesus para os seus detratores, seus acusadores, como é que Davi, que está escrevendo o Salmo, pode falar do meu Senhor, falar para o Senhor, dos senhores. Como é possível isso? Por causa da Trindade, somente. E os judeus não tinham resposta, obviamente. Era uma pergunta, não sei se já tinham pensado, mas não podia responder. Nós respondemos com a maior facilidade. O Senhor falou para o meu Senhor, senta-te à minha direita, até fazer todos os teus inimigos sujeitos debaixo dos teus pés. Há 44 anos atrás, este ano, eu visitei o Egito, pela única vez. Eu entrei no Museu de Cairo, e lá um estrado para o faraó, embutido com quê? Representações dos inimigos do faraó. Exatamente o que esse texto está dizendo. Jesus, 1 Coríntios 15, versículo 24 e 28, Jesus Cristo reinará até todos os seus inimigos ser colocado debaixo dos seus pés. Quer dizer o quê? Toda a população dessa cidade, de Florianópolis, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, todos os inimigos invisíveis, potestades, principados, tronos, todos, ou vão reconhecer Jesus como Senhor, abertamente confessá-lo, como os irmãos fazem, como eu faço, ou vão ser colocados debaixo de seus pés através de conquista e finalmente condenação. Não haverá ninguém que ficará indiferente ao Senhor Jesus. Ele é o Rei do universo e reinará até todos os inimigos. Nenhum escapará. Ou voluntariamente, ou alegremente, reconhece que Ele é o Senhor, ou contrário à sua vontade, como os demônios e o próprio Satanás, o anticristo, todos reconhecem que Jesus é o Senhor. 7 textos, 7 declarações, todos afetando e declarando algo a respeito do nosso Senhor Jesus, tal qual Ele é, e como é o papel que Ele está desenvolvendo hoje. Os irmãos notem, por exemplo, o seu reino é um reino de triunfo. Ele está triunfando hoje. Jesus Cristo é uma pessoa que age contra iniquidade, ama a justiça, odeia a iniquidade, por isso Deus é teu Deus que escolheu os teus acima dos seus companheiros. Então agora Ele está agindo com equidade. Ele é o quem sustenta o universo, portanto Ele firmaste os fundamentos da terra e mantém esses fundamentos
até o dia em que ele vai dizer, deixem de existir. Este mundo está derretido. E assim, amados irmãos, nós chegamos ao fim do capítulo 1. Vamos lá para o capítulo 2. O livro de Hebreus é dividido em doutrina, teologia e advertências. Advertências. Quem dirige nessa estrada, que vai de Porto Alegre para São Paulo, sabe muito bem que tem sinaleiros de advertência. Aqueles faróis nos cruzamentos são advertência. A gente pode passar direto sem parar no farol e não importar que cor, vermelho, amarelo ou verde. Mas as consequências serão terríveis. Portanto, todos nós que dirigimos, todos nós que lemos bulas de farmácia, todos nós que escutamos aqueles que sabem muito mais sobre nossa saúde que nós sabemos, nós aceitamos advertências de muito bom grado. Será que nós aceitamos as advertências bíblicas com o mesmo cuidado de um médico? Ou de alguém que nos adverte o jovem quanto ao perigo de AIDS, ou aquele vírus aviário que está matando gente já em vários lugares do mundo e pode chegar facilmente no Brasil e matar milhões. Nós vamos ficar, claro, estão prontos a sacrificar milhões de aves, de frangos e galinhas, para evitar que isso aconteça. Escuta essa advertência do capítulo 2. Por isso, quer dizer, por causa de quem é Jesus Cristo, por causa de que tipo de seres são anjos, essas inteligências descarnadas, por causa disso, é preciso que prestemos a maior atenção ao que temos ouvido em mensagens na igreja, para que jamais nos desviemos, para que jamais nós desviemos. Quantos desviados existem no Brasil? Eu vi um número absolutamente ridículo, não muito tempo atrás, 30 milhões. Isso é em cada 2 que decidiram a favor de Cristo, que são 30 milhões de crentes, um se desvia. Eu não posso acreditar que esse número seja correto. Mas com certeza são dezenas de milhares, dezenas de centenas de milhares e até talvez alguns milhões de ex-crentes. Por que a pessoa se desvia? Por que a pessoa abandona o caminho da verdade? Porque uma pessoa despreza o privilégio de entrar no paraíso, são e salvo com seus pecados perdoados. E a resposta para cada pessoa é diferente. Cada pessoa é diferente. Mas para todos há uma razão que capítulo 2 de Hebreus explica. Por essa razão precisamos prestar maior atenção, isto é, valorizar mais os indicadores do perigo que nós andamos. De não sermos crianças. Se a criança pega o volante do seu carro e ele começa a dirigir com 3, 4 anos, é garantido que ele vai ter um acidente. É garantido, não precisa nem predizer como se fosse profeta. Ele vai ter acidente. Por quê?
Porque criança não valoriza os perigos como você valoriza. E na medida que nós envelhecemos, na medida que nós tomamos mais cuidados por causa daquilo que comemos, daquilo que nos fazemos, a gente vai evitando certos perigos e certos danos e sobrevivemos. Por isso que o texto diz, precisa prestar muita atenção. Muita atenção. Maior atenção possível. Aquilo que foi ouvido, aquilo que foi falado pelos pastores, por aqueles que têm nos advertido, pelos próprios apóstolos e própria palavra de Deus. Por quê? Se a mensagem transmitida por anjos, são mensagens que nós lemos, por exemplo, em Gálatas capítulo 3, versículo 19, onde diz que anjos passaram a palavra da lei, 19 de Gálatas 3. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referiu a promessa, e foi promulgada por meio de anjos. Este conceito de que anjos transmitiram a palavra da lei é repetido nesse texto, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, os irmãos entendem que estas transgressões eram de rebelião, o que a Bíblia chama de uma desobediência deliberada, de mão levantada, de dureza de serviço. Qual a penalidade? Pena capital. A gente morria. Os irmãos lembram de textos como Números 15. Os irmãos podem ler esses textos onde pessoas levantaram a rebelião contra Moisés e, de repente, abre-se o chão e a pessoa desaparece. Se a pena da rebelião no Antigo Testamento era morte segura, quanto mais seria a atenção que nós teríamos que dar diante das advertências e promessas de tão grande salvação. A diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, portanto, é tremenda. No Antigo Testamento não se fala de inferno em nenhum lugar. O Novo Testamento fala do inferno em muitos lugares. Está vendo? Com a vinda de Jesus Cristo, o perigo aumenta 1000 vezes. Capítulo 17, o apóstolo Paulo, falando para os atenienses, diz que até agora Deus olhou com certa tolerância. Ele parece que não via o pecado dos gentios. Mas hoje Ele manda que todos, em todo lugar, se arrependam. Capítulo 17, lá para o versículo 30 a 32 de Atos. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Marque bem na sua Bíblia que a maioria dos desviados se desviam por negligência. Eu chamo de cansaço de ser crente. Cansado de ir para a igreja. Cansado de ler a Bíblia. Cansado de testemunhar de Jesus. Cansado de cantar. Cansado. E desiste.
Desperta, ó tu que dormes, e levanta de entre os mortos, naturalmente em delitos e pecados. Portanto, negligência, se há pessoas que vão se desviar, ouvindo a minha voz esta noite, lembrem-se, acima de tudo, queridos irmãos, que o maior perigo é negligência. Não é alguém colocar uma espingarda nas suas costas e dizer, olha, agora você vai ter que negar Jesus. Não vai ser como aquele casal, tios, do meu companheiro de quarto quando eu era universitário. João e Beristan, que cercado a sua comunidade lá no interior da China, fim dos anos 30, começo dos anos 40, por aí, quando as tropas comunistas de Mao Tse-tung cercaram aquela aldeia e mandaram aquele casal ou negar a Jesus e serem expulsos do país, ou se manter esse testemunho que Jesus é de fato o vivo Filho de Deus, seriam decapitados. Eles escolheram ser decapitados. É perfeitamente fácil entender uma pessoa negar. Pessoas que negaram morrer, mentiram dizendo que não eram crentes, quando de fato eram crentes, para escapar o martírio. O caso aqui não é martírio. Nós lemos no capítulo 12 que os crentes hebreus ainda não tinham sofrido o martírio. Não tinham resistido ao pecado até derramar sangue. O martírio. O caso aqui não é martírio. Nós lemos no capítulo 12 que os crentes hebreus ainda não tinham sofrido o martírio. Não tinham resistido ao pecado até derramar sangue. Portanto, o problema é negligência. Negligência. E negligenciar, fazer pouco caso de tão grande salvação. Salvação essa que foi primeiramente foi anunciada pelo Senhor Jesus aqui na terra, foi ele o primeiro evangelista. Foi confirmada pelos que ouviram, os seus apóstolos, os discípulos, Paulo. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Quais são as confirmações que essa salvação é de origem celestial e não apenas uma invenção, como toda religião humana é? Como? Primeiramente, pela próprio Senhor Jesus, que veio, morreu, ressuscitou e foi exaltado ao céu. Segundo, pelos apóstolos. Terceiro, pelos sinais, milagres, indicadores que Deus está operando através deles. Respostas de oração. Imagina conhecer uma pessoa, pena que ele morreu muito antes de que eu nasci, George Mueller. George Mueller, e tem sua biografia não sei onde está aquela mesa de livros que os irmãos vão poder adquirir, acho que com 40% de desconto não passa de R$5. Os irmãos podem ler uma pessoa que foi tão usada por Deus, que ele fala, antes de morrer, que Deus tinha respondido a milhares de orações. Desculpe. Uma vez, cruzando o Atlântico, ele fala com o capitão, porque o navio está parado, e diz, capitão, eu tenho que estar em Quebec, ou Montreal, Canadá, em tal data. O capitão diz, olha, não vamos chegar. Eu conheço esse tempo, essa neblina, às vezes ficamos parados aqui 2 semanas. Nós não vamos chegar na data que o show tem que chegar. Aquele irmão George Mueller disse, senhor capitão, eu nunca cheguei atrasado, e nem esta vez.
vão chegar atrasados. O irmão teria coragem de falar isso para o capitão de um navio? Eu não. Desce lá, dobra o joelho e diz: Senhor, pode tirar essa neblina. Neblina vai desaparecendo, chega no dia marcado. E ele prega no dia marcado. Mas isso é porque Deus é um Deus de maravilhas, de sinais, de milagres. E o que eles fazem? Eles confirmam a realidade que Ele está vivo. Os irmãos ouviram essa história que eu ouvi de uma pessoa que foi para a Indonésia. Indonésia é uma porcentagem maior de muçulmanos, muito maior do que crentes. Um dia um crente saiu de Jakarta, foi para Bandung, uma cidade no interior de Java. E lá ele foi distribuindo bíblias e porções das escrituras, folhetos, foi embora. O líder do mesquita, o imã, manda os muçulmanos reunir todo esse material e queimá-lo. Queimaram e o imã começa a sentir uma dor na barriga. E a dor vai se intensificando. Finalmente ele chega à conclusão que isso não é uma dor comum. Deve ser uma maldição provocada por aquele cristão que veio de Jakarta. Ele manda o filho buscar aquele crente para tirar a maldição dele. Quando chegou o crente, ele disse: eu não vou orar pelo Senhor. Eu não oro pelo Senhor, não. O Senhor ofendeu meu Deus, queimando o seu livro sagrado. Se o Senhor não se arrepender e pedir perdão, eu não oro pelo Senhor. Bem, ele não queria fazer isso, naturalmente, e o crente foi embora. Esperando o trem lá na plataforma, o filho vem correndo buscá-lo a segunda vez. Disse: Senhor, o Senhor não importava voltar, meu pai vai morrer. Piorou. Ele voltou e disse: o senhor está pronto para se arrepender? Estava. Confessou, pediu perdão. O crente orou por ele, ele melhorou na hora. E os irmãos sabem o que vai acontecer quando isso acontece? Muita gente vai se converter. Porque a salvação foi confirmada não somente por um Senhor que viveu aqui na terra há quase 2000 anos, morreu, ressuscitou. Eu creio nisso perfeitamente, mas eu também creio que Ele faz milagres hoje. E essa é a razão que muita gente está chegando a Cristo hoje em dia. Exatamente porque Hebreus diz nesta advertência: se foi confirmado por 3 fontes e 3 testemunhas garante qualquer coisa, como que a gente vai negligenciar tão grande salvação? Além disso, são os dons do Espírito. Os irmãos percebem que este texto, que quando esse livro foi escrito, os dons estavam em pleno vigor. Os irmãos sabem que houve uma época na igreja que os dons desapareceram, não se falava mais em dons. Quando eu fui criada lá na Bolívia, não se falava muito em dons, não. Aliás, expulsar demônios se fazia, sabe como? Choque elétrico. Não funciona muito bem. Parece que a pessoa sente mais do que o demônio. Mas, exatamente 100 anos atrás, os irmãos devem estar celebrando este ano, né? 1906, Deus começou a fazer uma coisa nova. E surgiu lá em Azusa Street, em Los Angeles, Califórnia, 1906, primeira Assembleia de Deus. Nós estamos aqui hoje por causa deles e por causa daqueles sucessores que creram exatamente o que diz esse texto, na distribuição dos dons pelo Espírito Santo. Portanto, graças a Deus, que agora o que começou apenas tão pequenino, depois de séculos
de inércia, de nunca falar nos dons, dizer que os dons nem existiam mais. Calvino, por exemplo, diz que os dons não existem mais porque a igreja não merece, a igreja tem muito orgulho, não precisa. Ou, eu creio que a frase principal que ele usou foi por causa da ingratidão. De qualquer forma, Deus está movendo no mundo de uma forma extraordinária, levantando pessoas dotadas dos dons, dotadas de profecia, dotadas de dom de línguas e interpretação, tudo isso pelos milhões e milhões, de maneira que hoje em dia, entre crentes evangélicos deve ser já bem a maioria, apenas em 100 anos. Essa é a advertência. Não negligenciar tão grande salvação. Como eu gostaria de ter certeza que quando você chegar, eu devo chegar antes, eu encontrar todos os irmãos deste auditório entrando naquele bendito lugar chamado paraíso. E nenhum de vocês se desviar ou negligenciar tão grande salvação. Vamos orar. Fiquem em pé, amados irmãos. Continuando amanhã, capítulo 2, 3, 4. Por favor, leiam o texto. E se alguém, por acaso, tiver alguma pergunta, escreva a pergunta, passem para mim ou passem para o pastor Lemos. E a gente vai tirar 2, 3, 4 minutos para tentar responder a qualquer pergunta que possa surgir em sua cabeça, principalmente relacionado com o texto de Hebreus. Obrigado, Pai Celeste, por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre nós. Nós que temos tido contato com esse maravilhoso Senhor, sustentador, criador, herdeiro, imagem exata de Deus. Ó Senhor, abençoa Teu povo, segura cada um de nós, faz com nós reconheçamos, Senhor, a importância da salvação que Tu tens nos concedido. Dá-nos, ó Deus, uma noite de descanso, um dia de trabalho gostoso, sem muito cansaço, para poder voltar e estudar mais um pouco de Tua palavra amanhã. Em nome de Jesus. Amém e amém.